Olá, tudo bem com vocês? Boa noite, que bom tê-los aqui. O motivo dessa live de hoje é para a gente entender um pouquinho qual que é esse receio, né? Por que as pessoas têm tanto receio em ir para esse mundo digital, né? O que dificulta ou por que tanto receio de ir para o mundo digital? Bom, eu particularmente eu encontrei alguns motivos que, inclusive, se vocês discordarem, depois vocês podem me dizer se eu estou certa ou não. Então, existem algumas objeções que são objeções meio universais, né? Então, e quais são essas objeções que são universais? São principalmente relacionadas a tempo, dinheiro e tecnologia. Como assim? Então, as objeções relacionadas ao tempo. Eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de gravar, eu não tenho tempo de pesquisar, isso vai dar muito trabalho, eu já tenho uma série de trabalhos na faculdade ou na escola ou no meu consultório, no meu escritório, e eu vou pegar mais uma atividade, né? Então eu não tenho tempo para isso. Uma outra objeção universal diz respeito ao dinheiro, né? A situação está difícil, as coisas estão difíceis, eu não tenho tempo para investir nisso, não nesse momento, não agora. E uma outra objeção diz respeito à tecnologia, né? O medo da tecnologia, eu não sei mexer com isso, eu nunca trabalhei com isso, eu não quero ficar gravando, eu não quero fazer dancinhas. Então, essas três objeções são objeções universais, né? Então, não dizem respeito apenas ao ir para o digital, né? Mas são objeções que aparecem muitas vezes na nossa vida e que a gente tem que tentar entender por que elas aparecem. E além dessas objeções que são as universais, existem algumas outras objeções que a gente percebe que acaba rondando a vida do professor ou a vida do mentor. E quais são essas objeções? Bom, uma que eu acabei de mencionar é a história da dancinha, né? Então tem o aspecto da tecnologia, mas tem o aspecto da exposição também. Então as pessoas têm muito medo de ficarem expostas, né? De aparecerem e se exporem a situações vexatórias, né? Situações de ridículo. As pessoas têm um pouco de receio em relação aos pares, né? Então, o que é que os meus pares vão pensar se eu começar a dar aula pela internet, se eu começar a fazer mentoria pela internet? Tem a história do glamour. Nossa, eu estudei tanto, eu sou doutor, eu fiz um mestrado, fiz um doutorado, fiz um PhD, e agora eu vou ficar na internet dando aula, né? Vou ficar fazendo mentoria, vendendo livro. Tem o receio do conto do vigário, né? Então, e que funciona mais ou menos assim, né? Que história é essa? Denise está oferecendo a fórmula do sucesso, mas a fórmula do sucesso não existe. Eu já fiz uma série de cursos e eu sei que nada disso existe. Então, é um pouco do medo de se expor, o receio de se expor e o receio de entrar numa barca furada também, né? Tem um monte de gente que já fez uma série de cursos que não deram em nada, então cursos que realmente deixaram a desejar. Tem gente que não pode sair desse exato momento do emprego, né? Então tenho receio de deixar o emprego porque eu acabei de casar ou eu estou construindo meu escritório agora ou a minha clínica agora, então eu não posso deixar o meu emprego. Enfim, são uma série de preconceitos, né? O medo do novo, o medo do desconhecido, que a gente vai acumulando ao longo da vida da gente, que
quando a gente começa a entender o porquê, a gente percebe que não tem muito a ver, né? E que, na verdade, a maioria destes preconceitos, elas são criados por nós mesmos, né? Como um mecanismo de defesa, o que é normal, né? E, assim, não tem problema nenhum, né? Então, as pessoas têm, sim, os seus mecanismos de defesa, é normal, né? Agora, o que não é normal é a gente deixar que essas ideias pré-concebidas que a gente tem acabe nos paralisando. Então, existe um mundo enorme lá fora, existem muitas possibilidades e muitas oportunidades em se trabalhar no digital, não necessariamente com cursos. Então, cursos é uma opção, mas existem muitas outras, das mentorias, os coaches, os livros. E o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir o que acaba dificultando eu dar esse primeiro passo. Por que é tão difícil eu dar o primeiro passo? E tem um professor chamado Charmini, que esse professor desenvolveu uma teoria para isso, né? Então, de acordo com esse professor, nós temos um anjinho, né? Tentando de uma forma bem lúdica, né? Tem um anjinho e um diabinho, entre aspas, porque ele não é um diabinho do mal. Na verdade, ele tem o papel de nos proteger e, em função disso, ele acaba dificultando as nossas ações, né? Então, a gente pode traduzir com: eu tenho um sábio de um lado e eu tenho um juiz do outro lado, né? E quem mais acaba dificultando ou segurando as minhas ações é o juiz, né? Então, eles vivem brigando o tempo todo. Agora, na verdade, assim, o papel do juiz, ele tenta o tempo todo nos proteger. Então, o juiz não quer que a gente caia nessa roubada, né? Então, o juiz não quer que eu faça o curso errado, o juiz não quer que eu gaste dinheiro desnecessariamente, o juiz não quer que eu passe por essas situações de ridículo, o juiz não quer que eu faça alguma coisa ou que eu entre num empreendimento sem que eu tenha muito conhecimento sobre aquilo. Então, o juiz, ele me segura. E o sábio, né? O sábio, ele é o mais atirado, ele é o inovador, ele é o explorador. Só que o que acontece é que muitas vezes o juiz, né, não deixa o sábio agir. E o juiz, normalmente, ele não está sozinho. Então, o juiz tem os seus ajudantes, né, que contribuem para quê? Que contribuem para segurar as minhas ações, né? E quem são esses ajudantes do juiz, né? Então, eu tenho, por exemplo, a figura do evitador, né? Quem que é o evitador? Aquela figura que não quer que eu corra o risco, né? Então, não quer que eu, por exemplo, passe o ridículo da dancinha, né? Então, esse é o evitador. Ou eu tenho o controlador, né? Que é um outro ajudante do juiz que tenta controlar os meus impulsos, né? Eu tenho o hiperrealizador. Quem que é o hiperrealizador? É aquela figura que busca fazer tudo perfeito, ter o melhor de tudo, né? Tem o racional, que vai estar sempre buscando uma razão para eu não fazer aquilo. Tem o vigilante, que também está sempre evitando que eu caia nas ciladas, né? Tem o agradável,
que é aquela figura que diz que o tempo todo eu tenho que ser simpática, o tempo todo eu tenho que ser agradável, então eu não posso falar determinadas coisas, que isso pode me colocar numa situação um pouco mais delicada ou não. Tem o sem descanso, né, que é aquela figura que fica 24 horas lá tomando conta de mim. O perfeccionista que acha que nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, né? Vamos melhorar mais um pouquinho, ainda não chegou a hora de colocar o seu curso no ar. E tem a vítima, né? Que é aquele que diz que nada dá certo, pode ser que isso dê errado. Então, estas figuras acabam me sabotando. Então, muitas vezes eu tenho certeza, eu tenho convicção do que eu quero, mas essas figurinhas, né, do meu psicológico acabam me boicotando. E como eu vou fazer para lidar com tudo isso, né? Então eu vou exercitar o meu lado sábio, né? O que tem nesse lado sábio? O meu lado sábio é o da empatia, é o inovador, é o explorador, é aquele que quer navegar por novos mares. Então é muito importante que eu tenha a noção dessas duas figuras, né, do sábio e do sabotador, para eu conseguir dar o meu próximo passo. Essas figuras são importantes? Sim, são super importantes. Por quê? É a história do medo, né? Então, ter o medo é importante, ter o medo é importante. Só que eu não posso deixar o medo me paralisar, né? Então, eu tenho que saber isso que eu estou sentindo, eu tenho que sentir esse medo, esse receio, mas eu não posso me paralisar, né? Então, respondendo a uma pergunta assim, essas vozes, elas geram os nossos pensamentos limitantes, né? Elas acabam limitando. E essa limitação, elas acontecem não só no pessoal, mas muitas vezes não só no profissional, mas muitas vezes no pessoal. Então, eu posso levar isso para o meu dia a dia, para o meu casamento, para o relacionamento com o meu filho, para o meu relacionamento com os meus amigos, né? Então, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Qual que é meu convite para vocês? Meu convite é que vocês venham para esse mundo digital, porque existe uma série de oportunidades nesse ambiente. O que eu sei sobre vocês, né? Então, o que eu sei sobre o professor, sobre o mentor? Eu também sou professora, eu também sou mentora, por isso eu conheço um pouco o dia a dia de vocês, né? A gente tem uma série de aspirações, né? Uma série de desejos, e sem querer a gente acaba deixando esses sabotadores limitarem os nossos desejos. Então, por exemplo, por que eu fui ser professora? Eu fiz uma carreira legal na área executiva e de repente eu decidi ensinar aquilo que eu aprendi. Por que eu decidi fazer isso? Porque na minha carreira executiva eu sempre orientei estagiários, né? E os estagiários sempre gostaram muito de mim. Então, o que eu imaginei? Chegou uma hora que eu falei assim, bom, eu acho que o meu período como executiva já passou, né? Eu já, na época eu tinha 40 anos, acho, e um pouquinho, 40 anos, e eu falei, eu acho que já estou chegando no meu limite, chegou a hora de eu deixar espaço para outras pessoas e ajudar essas pessoas de uma outra forma. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui fazer o doutorado, comecei a dar aula. Então, eu fui fazendo as duas coisas em paralelo. E fui para a área acadêmica. Por quê? Porque eu queria ensinar aquilo que eu tinha aprendido para outros jovens. Então, eu achava que se eu fizesse isso, eu estaria transformando a vida de outras pessoas. E o que eu falei? Eu fiz isso em paralelo. Por quê? Porque eu também tinha medo de deixar o meu emprego. Eu tinha uma boa posição, eu tinha um bom salário, então eu fui fazendo isso gradativamente, né? Mas eu nunca
deixei que os meus receios me limitassem. Então, mesmo com medo, eu fui caminhando e tentando entrar nesse ambiente acadêmico. Bom, quando eu vim para o digital, os medos foram os mesmos, né? Então, eu tive medo de deixar o conforto, entre aspas, ou a segurança, entre aspas, de estar numa faculdade, de estar numa área de pesquisa. Tive medo de abrir mão disso para ir para um mundo que fosse totalmente novo, né? Mas, de novo, como eu tinha consciência desses sabotadores, porque eu acabei descobrindo muito antes dessa transição, eu comecei a trabalhar com eles. Então, qual que era o meu receio, né? O meu receio era perder o salário, porque muitas pessoas dependem de mim, né? Ainda hoje, muitas pessoas dependem de mim. Então, é lógico, esse receio de deixar o salário era muito grande. Mas, por outro lado, tem o sábio, tem o explorador, né? Eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar e eu comecei a vislumbrar uma oportunidade de ganhar muito mais do que eu ganharia com aquela segurança, entre aspas. Então, os nossos sabotadores, eles fazem parte. O que eu não posso deixar é que eles me paralisem. O que eu sempre falo para vocês? No ambiente digital existe uma série de oportunidades, não é? Mas é um mundo totalmente desconhecido. Então, como que eu posso fazer para aproveitar todas essas oportunidades que existem no mundo digital, né? Como que eu, Denise, fiz para aproveitar essas oportunidades? Eu já contei isso para vocês uma vez. No começo eu não entendia muito de digital, né? Eu não sabia mexer, por exemplo, com o Instagram. E hoje, nas minhas mentorias, é muito interessante porque muitas das pessoas que eu atendo também não sabem como mexer com o Instagram, né? E sentem que o Instagram é um bicho de 7 cabeças, uma coisa de outro mundo, né? Para mim também era, né? Instagram para mim também era uma coisa de outro mundo. Eu não conhecia. Então, o que eu precisei fazer, né? Eu precisei aprender. Eu precisei vencer esse medo. Aí tá bom, aí eu aprendi a criar uma conta no Instagram, aprendi a postar fotos no Instagram. E depois, qual que era o meu segundo passo? Bom, então eu tenho que aprender a fazer lives, ou eu tenho que aprender a postar os Reels, né, que estão tão na moda. E como é que eu faço isso, né? Então vem todos aqueles sabotadores que eu falei para vocês agora há pouco, eles sentam aqui no meu ombro também, porque eu não sou uma pessoa especial, eu também tenho todos eles comigo, desde criancinha. Então vem aquela história, mas você vai gravar o vídeo, mas vai ter um monte de gente olhando, o que as pessoas vão pensar, porque alguém que fez doutorado com você pode achar que você tá numa situação difícil, né? Então, tudo isso passa pela cabeça da gente, tá? Imagina se aquela pessoa que trabalhava comigo enquanto eu era executiva me vir agora gravando um vídeo, o que ele vai pensar? Então, são situações normais, né? A gente passa por elas, né? Todo mundo passa por elas. Tem um amigo que fala, se espetar sai sangue, né? Porque a gente passa por isso. E aí, como que eu consegui superar isso, né? Como que eu sentei para gravar o meu primeiro vídeo? Bom, eu não sei se vocês conhecem um pouco como é que funciona a história de gravar vídeo ou não, mas normalmente a gente passa a manhã gravando o vídeo e depois um dia inteiro editando o vídeo para aparecer 5 minutinhos no ar, né? Então, o primeiro vídeo, eu não me mexia na cadeira, né?
porque é o medo de onde eu vou colocar a mão, se eu vou chegar muito perto da câmera, se eu vou ficar muito longe da câmera, quem que será que vai assistir, o que as pessoas vão pensar, o que eles vão achar. E aí eu descobri uma técnica, porque no começo quem gravava os meus vídeos era o meu filho, né? E se eu tenho um juiz poderoso, o juiz do meu filho, ele é muito mais poderoso do que o meu. Então, ele ficava assistindo e muitas vezes ele falava, você está falando errado, né? Vamos começar tudo de novo. Você está mexendo muito a mão, vamos começar tudo de novo. Eu falava, caramba, né? Nunca vou aprender isso. Então, o que eu comecei a fazer? E ele falava o tempo todo, olha para a câmera, olha para a câmera, olha para a câmera, né? E aí, o que eu comecei a fazer, né? Quando ele teve uma época que ele foi viajar, aí eu tive que começar a gravar tudo isso sozinha. Então, o que eu fiz? Eu invertia o celular, né? Eu tenho um iPhone, então a gente grava com a câmera de trás, porque ela é muito melhor. E eu ficava olhando, e até hoje eu faço isso, hein? Olhando para a maçãzinha do iPhone, porque assim eu consigo ver o meu reflexo. Então, na verdade, quando eu estou gravando um vídeo, eu estou falando comigo, eu estou olhando para mim. Então, isso me deixa mais tranquila, né? Então, eu não sei quantas pessoas tem na minha live, eu não sei se tem gente fazendo pergunta ou não. Eu olho para mim e isso me deixa tranquila. E aí eu aprendi a fazer isso, né? Isso me deu muita segurança. E uma outra coisa que me deu segurança também, o fato de eu ter criado o meu avatar, né? Então, de novo, não sei se vocês conhecem a figura do avatar ou do persona, né? No marketing digital se fala muito sobre o avatar, sobre a persona. Quem são essas figuras? Eu falo que são os nossos amiguinhos imaginários, né? Então, eu imagino para quem eu estou gravando o vídeo, quem que é o meu público-alvo. Então, por exemplo, hoje eu trabalho muito com um profissional do conhecimento. Então, eu trabalho muito com mentores, com palestrantes, com coach, com quem quer ir para esse mundo digital, né? Então, eu criei uma figura para mim, que é o meu, eu falo que é o meu amigo imaginário, né? Ele tem nome, ele tem idade, ele me acompanha. Então, quando eu vou... E abre aspas, aí uma outra coisa, uma outra situação que eu vivo é como eu já trabalho com mentoria, eu sei quais são os problemas, os principais problemas que as pessoas enfrentam. Mas o comportamento das pessoas que eu atendo começa a servir como laboratório para mim. Então, eu utilizo toda essa informação para melhorar a minha persona. Então, quando eu gravo um vídeo, eu gravo o vídeo para essa minha persona. Então, eu converso com ela durante esse vídeo que eu estou gravando. Quando eu vou gravar uma aula, eu converso com a minha persona, né? Então, eu gravo essa aula para ela, né? Essa live eu estou fazendo para ela. Então, tudo isso acaba me dando muito mais segurança. Então, lembra, eu tenho o sábio e tenho o sabotador. Que eu não... É importante eu ter o sabotador, porque o sabotador é o medo, né? Ele me controla, ele não deixa eu fazer besteira. Só que eu não posso deixar o sabotador se sobrepor. Então, o que eu faço? Eu vou trabalhar com o meu lado sábio, né? Então, toda essa história do... eu criei a minha persona, eu tento me conectar com essa persona, né? Então, eu tento criar uma conexão com essa persona. Quantas pessoas têm te assistindo? Não sei. Depois que a gente grava a live, essa live vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o Facebook, e a gente perde o controle. Mas eu tento criar uma conexão com aquele personagem que eu criei,
Então eu estou sempre conversando com ele. Né? Então o que é isso? Eu estou exercitando o meu lado sábio, né, para trabalhar com o meu lado sabotador. A gente fala assim, você trabalha com os músculos do cérebro, né? Na verdade, o cérebro ele não tem músculo, né? Mas se fala muito isso, né? Então, pedindo licença para cometer o mesmo erro, eu vou trabalhar esse lado, né? Esse meu músculo do sábio, que é justamente para lidar com esse lado do sabotador, né? Para não deixar isso me intimidar, para não deixar isso me barrar, me limitar. O que mais, como mais a gente pode tentar lidar com esse lado sabotador, né? Alguém colocou, feito é melhor que o perfeito. Sim, porque um dos sabotadores que a gente tem, o perfeccionista, né? Eu sou uma pessoa super, hiper, mega perfeccionista, né? Quem já teve aula comigo, ou quem já assistiu meus cursos, sabe que assim, o meu slide é perfeito, não pode ter nenhum errinho, eu trabalho com Canvas, eu quero deixar o Canvas super bonitinho, então eu sou perfeccionista. Só que se eu for deixar esse lado perfeccionista dominar, sabe quando que eu vou lançar um curso? Nunca. Por quê? Porque o meu curso nunca vai estar bom. Então, mais uma vez, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar o meu lado sábio, para o meu lado sábio enfrentar esse meu lado perfeccionista, né? Esse meu lado sabotador. Bom, de tudo isso, o que dá para a gente tirar? Que eu preciso descobrir quais são esses fatores que me limitam, né? Quais são esses sabotadores. Para quê? Para eu exercitar o lado sábio e evitar que esse sabotador me limite, né? Então, e tem formas da gente fazer isso. Então, dentro do meu curso, quando eu faço as minhas mentorias, um dos exercícios que eu aplico é justamente isso, para você tentar identificar quais são os seus sabotadores. Então, a partir da análise das nossas ações, a gente consegue identificar os nossos sabotadores e, a partir daí, a gente exercitar o outro lado, né? Então, tá bom, se eu sei que eu sou perfeccionista e que isso está me atrapalhando, o que eu posso fazer para não ser tão perfeccionista? Não quer dizer que eu tenho que fazer tudo de qualquer jeito. Não quer dizer que eu tenho que esquecer a qualidade. Não, muito pelo contrário. Por quê? Porque como a gente se expõe, a gente vende o nosso trabalho, a gente dá garantia do nosso trabalho. Então eu tenho que entregar um trabalho bom, um trabalho com qualidade. Isso eu tenho que fazer. Agora, eu não posso deixar que essa busca ferrenha pela perfeição me impeça de dar o primeiro passo, né? Então, como é que eu vou fazer para trabalhar com esses dois? Primeiro, eu tenho que ter consciência, né, de que, isso eu trabalhei muito tempo com gestão da qualidade, isso era uma coisa que eu falava bastante, eu tenho que ter a consciência de que a excelência a gente nunca atinge, né? Que o legal, o bacana da vida é a gente buscar o tempo todo essa excelência, buscar o tempo todo melhorar, mas com a consciência de que a excelência eu nunca vou atingir, né? E às vezes eu brinco, eu falo assim, isso é tão verdade, né? Que se a gente atingisse a excelência, né, dessa vida, a gente não ia voltar tantas vezes, né? Porque volta para ver se uma hora, né, a gente chega lá, né? A gente atinge essa excelência, né? Então, um dos segredos de eu trabalhar com isso é eu começar a me educar. Então, Denise, o feito é melhor que o bem feito,
né? O bom é o inimigo do ótimo. Vamos dar o nosso primeiro passo, né? Vamos colocar o nosso curso, vamos colocar a nossa mentoria, vamos lançar o nosso e-book. Né? Por quê? Porque ele não vai ser excelente. Né? De novo, eu vou fazer o melhor para atingir a excelência, mas eu tenho a consciência de que existe um processo de melhoria contínua. Né? É isso aí, é dar o melhor de mim naquele momento com aquelas ferramentas que eu tenho. Né? É dar o primeiro passo. Quais outros exercícios eu posso fazer? Começar a aceitar os meus erros. Né? Então, aprender a falhar. Né? As pessoas falham. Aprender a ouvir críticas, né? E fazer dessas críticas algo positivo. Então, e aí eu falo, tomem muito cuidado com críticas e haters, né? Porque as críticas que nos fazem para nossa melhoria, elas são bem-vindas, né? Então eu tenho que aproveitar essas críticas para melhorar o meu processo. Isso é tudo de bom. Agora, os haters, sinto muito, né? Para eles, eu não vou dar muita bola. Então, eu tenho que ter a consciência do que é útil para mim, o que eu posso tirar disso para melhorar todo o meu processo. Se eu tenho um sabotador que é hiperrealizador, eu tenho que ter a consciência de que eu não consigo fazer tudo, eu não consigo fazer tudo sozinha, de que eu preciso de ajuda. A gente fala assim, o empreendedor, ele sabe que ele tem que ter ajuda. O empreendedor sabe que precisa de outras pessoas para atingir os seus objetivos. Né? Então, se eu tenho um sabotador hiperrealizador, né, o que eu vou fazer? Fala, Denise, se conscientize de que sozinha você não vai dar conta. Né? Porque senão eu vou acabar ficando doente. Eu vou ficar ficando doente. Porque é impossível eu dar conta de tudo isso. Né? Se eu tenho um sabotador que é super racional, de vez em quando eu vou ter que falar para ele ser um pouquinho mais emocional, né? Então, se permita de vez em quando fazer alguma coisa errada, se permita rir dos seus erros, né? Se permita fazer uma compra errada. Então, são exercícios mentais que a gente vai fazendo e que acaba nos desbloqueando, né? E aí vocês podem falar, mas o que tudo isso tem a ver com o mundo digital? Né? E eu vou falar, tudo isso tem muito a ver com o mundo digital. Porque se vocês se lembrarem, qual que era o tema da live de hoje? Era o que está te impedindo de ir para o digital. E a pergunta que eu faço é, será que os teus sabotadores não estão te impedindo de ir para o digital? Né? Será que não está faltando você, de vez em quando, parar para pensar se já não está na hora? Gente, eu conheço tanta gente, eu tenho tanto... Ter empatia consigo mesmo, é isso mesmo, é bem por aí. Porque eu atendo tantas pessoas que eu percebo que já estão prontas para irem para o digital e elas não dão o primeiro passo, assim, claro que não é por besteira, porque cada um julga o tamanho da sua besteira, né? Então, não cabe a mim julgar se aquela atitude é grande ou não, né? Mas assim, olhando de fora, às vezes eu percebo, eu falo, pô, mas só está faltando, né, aquele empurrãozinho. Por quê? Porque a pessoa tem tudo. Ela tem conhecimento, né? Eu tenho uma amiga que ela é uma das pessoas mais capacitadas que eu conheço. Ela é uma pessoa que fez doutorado nos Estados Unidos, fala o inglês perfeito, conhece tudo de metodologia, me ajudou muito quando eu estava escrevendo a minha tese, porque ela leu a minha tese e ela conseguia apontar o que estava certo, o que estava errado, e eu vivo falando para ela, venha para o digital. E ela fala, mas eu não sei o que eu vou ensinar.
eu não sei o que eu tenho para ensinar. Eu falo, gente, você tem tudo, né? Você pode ensinar as pessoas que querem morar nos Estados Unidos, que querem estudar nos Estados Unidos e têm receio do inglês, né? Você pode ajudar pessoas que querem fazer um mestrado, fazer um doutorado, que não sabem por onde começar na metodologia. Você conhece vários caminhos, eu já participei de alguns congressos com essa pessoa, e assim, ela conhece todo mundo, ela sabe quais são os lugares que ela tem que ir, quais são os lugares que ela tem, quais são as palestras, quais são os lugares que ela tem que frequentar. Ou seja, ela tem tudo para explodir no digital. Ela não tem problema nenhum com tecnologia, ela se dá super bem com tecnologia. Para vocês terem uma ideia, a gente ia para congresso, ela assim, tem uma desenvoltura com Facebook, Instagram, fotografava, filmava, blá, 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 e assim, ela tem essa desenvoltura super grande, mas ela tem um lado perfeccionista que não deixa ela dar o primeiro passo. Então, o que é preciso? É preciso exercitar esse outro lado. Então, se permita errar, né? Não faz mal, pode ser que a primeira aula não seja tão boa, mas a gente vai aprendendo, né? A gente aprende com os nossos erros. Falhar faz parte. Como eu falei agora há pouco, eu trabalhei muito tempo com gestão da qualidade na Ródia, né? E uma das coisas que a gente trabalhava bastante na Ródia era a questão do erro, né? Só erra quem faz. Então, permita-se errar, permita que o seu funcionário erre e permita-se errar você também, né? Porque só erra quem faz. Então, não tenha medo de dar o primeiro passo, né? Confie em você, venha para esse mundo e se servir também como se servir de consolo, ou se servir como uma ferramenta para te incentivar. Tudo o que a gente faz é pensado. Tudo o que a gente faz tem estratégia por trás. Eu estou preparando agora um curso, porque tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre o Instagram e às vezes eu percebo que tem alguma coisinha errada no perfil, na foto, coisas que poderiam ser melhoradas. Então, eu estou montando um curso porque eu percebi essa necessidade, então eu já quero colocar esse curso no ar para ajudar as pessoas que querem ir para o Instagram, né? Agora, como eu vou fazer para divulgar, eu não sei, né? Porque muita gente que não conhece o Instagram. Mas, enfim. E nesse curso, uma das minhas falas é: tudo o que a gente faz, tudo o que a gente fala, tudo o que a gente publica é pensado. E tem metodologia para isso, tem ferramenta para isso, tem técnica para isso. Então, não se assuste. Eu quero montar um curso, mas eu não sei o que eu vou falar. Tem metodologia, tem ferramenta, né? E a gente está aqui justamente para isso, para ajudar. Eu quero escrever um e-book, mas dá muito trabalho, como é que eu posso fazer? Não se preocupe, tem ferramenta para isso. Eu quero fazer mentoria, eu acho que eu posso ensinar, eu posso ajudar um monte de gente. Tem ferramenta para isso. Então, assim, está tudo estruturado, né? Tudo está pensado, tudo está desenhado. Então, se você tem medo de ir para o digital porque você não sabe o que você vai encontrar pela frente, né? Lembre-se, para tudo tem uma ferramenta, né? Não é tão cru como as pessoas imaginam. Não é só chegar, ligar o celular e sair gravando. Hoje o mundo está muito mais adaptado para o digital, né? Hoje tudo gira em torno do digital. As pessoas querem mais aulas no digital. Para vocês terem uma ideia, o digital
ele complementa a educação formal. As pessoas que fazem cursos online, elas acabam retendo muito mais conhecimento. Eu não quero aparecer de forma nenhuma. Tem outros mecanismos de você ir para o digital, né? Você consegue trabalhar no digital sem mostrar a sua carinha, né? O importante é você ajudar. O importante é você ter a intenção e ter a vontade de ajudar outras pessoas. O importante é você ter vontade de disseminar o seu conhecimento para outras pessoas. Se você tiver vontade de fazer tudo isso, esse é o primeiro passo. O resto você consegue, você tira de letra. O importante é dar o primeiro passo. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído, né, para tirar um pouquinho desse medo, desse receio de vocês de virem para o digital. E é o que eu sempre falo, se você está com receio, começa no digital como uma atividade paralela. Vai tocando os dois, né? Quando você começar a perceber que você pode ter um rendimento muito maior, que você pode trabalhar de qualquer lugar desse planeta, que você pode falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta, que você tem mais liberdade, respeito, eu tenho certeza, você vai fazer a opção pelo digital, né? Não me arrependi em momento algum. Então, pode vir. Se você tem um pouquinho de vontade, vem que eu te ajudo, tá bom? Um super beijo para vocês, boa noite. Amanhã, meio-dia, no horário do Brasil, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Tchau.